Olá, meus alunos. Eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante dentro da estatística, que é o cálculo da média. Uma determinada cidade, às 6 horas da manhã, as temperaturas registradas ao longo de uma semana foram... Então, tem todas as temperaturas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual a temperatura média nessa semana? Então, ele também não diz nada sobre média ponderada. Vamos calcular a média simples, somando o valor de todas as temperaturas. 1 mais. O zero não precisa somar, porque o zero é um elemento neutro na adição. Mas vou colocar aqui só para deixar indicado. Atenção, que o valor da quarta-feira é negativo. Então, esse valor entra com sinal negativo. Na quinta-feira também, na sexta-feira também, valor negativo, menos 5. Sábado, menos 1. E vou dividir pela quantidade de dias somados, 7. Então, essa média simples, vamos aqui fazer esse cálculo. 1 menos 4 dá um resultado parcial de menos 3. Menos 3 menos 5, resultado parcial menos 8. Menos 8 menos 1, resultado parcial menos 9. Menos 9 mais 2, resultado parcial menos 7, dividido por 7. Divisão de dois números com sinais contrários é negativo. 7 dividido por 7, 1. Como a gente está somando grau, então é menos 1 graus Celsius a resposta, letra D. Próxima questão, uma questão que já caiu numa prova do Colégio Pedro II para ensino médio. Abaixo estão dois gráficos relacionados ao consumo de energia elétrica na casa do senhor Alexandre nos meses de julho a setembro de 2010. A partir dos gráficos, responda as questões. Então, vamos aqui aos gráficos. Primeira coisa, gente, tentem ler o título, o eixo vertical, o eixo horizontal, o que está representando em cada gráfico, antes de tentar resolver a questão. Então, olha aqui, o título está escrito consumo mensal de energia em quilowatt-hora, média feita a cada 30 dias. Então, eles têm uma média mensal de 30 dias. Não importa se o mês tem 31, ou se tem 29, ou se tem 30, eles calculam uma média de 30 dias. No eixo horizontal, tem os meses: julho, agosto, setembro. Nas barras estão a quantidade de quilowatt-hora consumida. Então, em julho foi consumido 330, agosto 450 e em setembro 540 kWh. Nesse gráfico ao lado, tem a distribuição de consumo de energia por tipo de equipamento. O que significa aqui? Um gráfico de setores, né? Ou gráfico de pizza. Significa que dentro desse consumo mensal, a geladeira consumiu 27% desse total consumido por mês. O chuveiro consumiu 28%. A lâmpada consumiu 22%, a TV 28%, o ferro 8% e os outros 7%. Então, entendendo o enunciado do problema, vamos agora tentar responder as questões. Primeira pergunta: qual é a diferença entre o consumo da TV em setembro e em julho? Primeiro, a gente tem que saber quanto é o consumo da TV em setembro, o consumo da TV em julho e fazer a diferença. A diferença vai ser uma conta de subtração. Então, vamos responder a letra A. O consumo da TV em setembro é igual. A TV consome 8%. Então, é 8% de quanto? Quanto foi o consumo em setembro? Em setembro foi 540. Então, é 8% de 540. Como que eu calculo isso? A preposição de em matematiquês, ela se transforma em multiplicação. Então, isso aqui, 8% é 8 sobre 100, vezes
540. Posso simplificar, ó, cortando os zeros aqui no último algarismo. Então, fica 8 vezes 54. 8 vezes 54, 432, dividido por 10. Essa divisão é só passar a vírgula, andar com a vírgula uma casa para a esquerda. 43,2 é o consumo da TV no mês de setembro. Vamos agora calcular o consumo da TV em julho. Em julho, a TV vai gastar os mesmos 8%, porém, não de 540, porque em julho o consumo foi de 330. Esse cálculo é 8 sobre 100 vezes 330. Posso eliminar os zeros aqui. 33 vezes 8, 264 dividido por 10 é igual a 26,4. Muito bem, calculado o valor do consumo da TV em setembro e em julho, a questão pede a diferença. Então, a diferença será a subtração de um pelo outro. 43,2 menos 26,4. Fazendo conta com o número decimal, vírgula debaixo de vírgula, isso é igual a 861. A vírgula continua na mesma posição. Então, a diferença, resultado, 16,8 kW. Letra B. Qual foi a energia consumida em média a cada hora no mês de setembro? Observe que ele quer que a média em cada hora. E o gráfico mostra um total em dias, 30 dias. Por isso que é importante ler o enunciado. Como que calculamos aqui? A média será o consumo total do mês de setembro dividido pela quantidade de horas de setembro. O consumo de setembro foi 540, que está aqui no gráfico, 540. Quantas horas tem no mês de setembro? O mês de setembro foi calculado ali num mês padrão de 30 dias. Então, vamos multiplicar 30 vezes 24, porque cada dia tem 24 horas. Então, o resultado aqui vai me dar a média por hora. Posso simplificar cortando os zeros aqui. O resultado é 0,75 kWh. Esse foi o resultado médio por hora do consumo da TV somente no mês de setembro. Ok? Próxima questão. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Então, ele já no enunciado já falou qual é o cálculo da média que ele quer. Considerando o peso das notas relacionado com o bimestre em questão, determine a média anual. Então, pare o vídeo e calcule a média ponderada aqui do Gabriel. Então, a média ponderada, eu vou multiplicar a nota de cada bimestre pelo peso de cada bimestre, porque ele disse que em cada bimestre corresponde, então, no primeiro bimestre é peso 1, no segundo bimestre peso 2, no terceiro bimestre peso 3, quarto bimestre peso 4. (73 dividido por 10, média 7,3. Estas foram algumas questões de cálculo de média. Se curtiu, deixe seu like e até o próximo vídeo.